Pessoal, tudo bem? Então vamos iniciar aí esse vídeo da aula de cremes na confeitaria, conforme nós combinamos na aula da semana passada. Eu quero fazer um lembrete para vocês que estão assistindo o vídeo, que a prova teórica está se aproximando, a prova vai ser uma prova presencial, né? Então eu gostaria que vocês dessem uma retomada nos materiais disponibilizados aqui na sala virtual, em cada um dos blocos, né, que vocês possam, então, fazer um resumo. Esse resumo de forma escrita, né, manual, manuscrita, vocês podem utilizar 2 folhas de ofício no máximo, né, escrito a caneta ou a lápis, como vocês acharem melhor, ou uma folha de almaço, né, aquela folha que você abre tipo uma folha de caderno, certo? Na aula de hoje, a gente pretende, então, encerrar os conteúdos da disciplina de confeitaria, trazendo aí os principais cremes e também algumas outras sobremesas que são características em algumas culinárias regionais. Alguns desses cremes nós já vimos lá em laboratório, mas é importante reforçar sempre para vocês a importância de conhecer algumas características, o que diferencia um do outro e alguns cuidados nos seus processos de elaboração. Peço que acompanhem a aula, mas também leiam os materiais que tenho disponibilizado aqui na sala virtual da disciplina. O primeiro creme que nós vamos falar hoje aqui, conhecer um pouco mais, é o nosso conhecido creme pâtissier, né? Na época lá do Grand pâtissier francês Marie-Antoine Carême, esse creme era então denominado l'ancien, né? Ou seja, a moda antiga, e tudo vem a indicar que a sua origem é anterior, então, a esse período. É claro, né, que o creme vai evoluindo e algumas dessas modificações vão surgindo aí, vão emergindo ao longo do tempo. Além de muitos usos na forma original, também serve aí como base, né, nessa forma original como conhecemos, vai servir como base para outros cremes, como o Musseline, Chibu, Diplomata, entre outros. Ele é considerado um dos cremes mais versáteis na confeitaria, né? Podendo levar, então, à adição de poucos ingredientes, né? E se tornando recheio aí de uma série de preparações, como vimos, tanto quanto bolos, tortas, eclairs, Danish pastries, que são preparações doces, né? Com massa folhada, e servir também de base para soufflé. É um creme cozido à base de leite, açúcar, ovos e amidos. Esses 2 últimos são ingredientes de alto poder espessante. Então, o amido, o trabalho conjunto de ovos e amido, vai fazer com que o creme não talhe, à medida que nós, então, temos um processo de cozimento, né, de cocção muito em alta temperatura, diferentemente de outros cremes, como o Anglaise, que talhe, certo? Algumas receitas podem indicar outros ingredientes incorporados, né? Principalmente o uso de manteiga para trazer aquele aspecto brilhoso, né? Um alongado no final, no creme e no molho. A questão da textura é importante falar para vocês, que a textura pode variar de acordo com o uso final que vocês pretendem dar para o creme. Então, se vai ser um creme que eu vou trabalhar com bico, ou vai ser um creme que eu vou fazer um sorvete, a textura vai ser significativa. Se eu trabalhar com bico, eu preciso aumentar o meu poder espessante. Eu posso aumentar gemas e posso aumentar amido. Se eu vou fazer um processo de um creme mais liso, um molho, por exemplo, para molhar um bolinho, para fazer um sorvete, eu sugiro que usem menos amido. Uma receita, ela é uma receita mais flexível em algumas ações e atitudes aí no uso na confeitaria. Justamente como eu falei antes, é um creme mais difícil de talhar, porque a combinação entre amido e ovos faz com que isso estabilize, né, o processo de cocção, estabilize o processo de coagulação dos ovos ali, na medida que vocês vão usando a preparação. Então, essa é uma das questões importantes aí que nós devemos considerar. O creme confeiteiro, ele não talha, ok? Isso é importante. É um creme que tem procedimento simples, como vocês viram lá nas aulas em laboratório, nas vezes, então, que nós trabalhamos com creme, mas é preciso que vocês tenham aí alguns cuidados, principalmente
no momento em que são incorporadas as gemas ao leite. O que eu quero dizer com isso? É aquele momento que eu sempre peço para fazer o processo de temperagem, ou seja, primeiro vou fazer um processo de aromatização da fava de baunilha no leite. Eu preciso fazer essa infusão quando eu trabalho com a fava. Agora, quando eu não trabalho com fava, ou eu trabalho com uma essência, um açúcar, eu posso aquecer o leite, colocar a essência e deixar ali. A fava eu preciso fazer um processo de infusão, né? Depois, então, eu vou misturar as gemas, um pouco o amido e a metade do açúcar, eu vou transformar isso numa pasta macia, deixo separadinho, vejo se a minha infusão de leite aromatizado com a outra metade do açúcar, né, e a própria baunilha já está ali. Então, eu pego umas 2 conchas daquele leite já aromatizado e coloco, então, nessa minha mistura de gemas, amido e açúcar. Então, eu misturo e depois, com um fouet, eu vou lá misturando este creme confeiteiro, esse creme patissier, até ele ficar na textura. Ele precisa cozinhar no mínimo de 2 a 3 minutos, né, para que o amido perca aquele gosto de amido cru. Justamente porque ele contém amido na formulação, é um creme que pode ser cozido acima de 85 graus, sem que talhe, então, os ovos. Diferentemente lá, como vamos ver à frente do creme inglês, se ele passar de 85 graus, ele começa a talhar, justamente porque não vai amido na composição. E o processo emulsificante, né, estabilizante ali do creme inglês são somente gemas e ovos. Então, são 2 cuidados que vocês precisam observar. Cremes que vão amido, eu posso ferver, né? Passar de 100 graus. Cremes que não vão amido, eu preciso respeitar o processo de coagulação lá das aulas passadas que eu mostrei, né? Que começa a partir de 60 graus e vai até 85. Então, observem essas temperaturas que são fundamentais. Alguns cuidados e usos, né? Sempre temperar ovos, amido e açúcar, adicionando um pouquinho daquele leite quente aromatizado, como acabei de falar, né? Justamente para trazer um equilíbrio de temperatura nas duas misturas, para evitar aquela lógica do filamento do ovo. O creme, então, estará pronto quando estiver aí na consistência na P, mas esse ponto vai variar muito depois da questão do uso que vocês pretendem e pós-resfriamento. Depois que está pronto, então, o nosso creme, a gente deve transferi-lo rapidamente para um recipiente seco e cobri-lo imediatamente com plástico. E esse cobri-lo imediatamente com plástico significa que o creme e o plástico devem estar em contato. Que a gente não gostaria que criasse película neste creme. E a película que cria é uma película que é difícil de dissolução. Então, é importante que vocês observem isso. É um creme, como já comentei, com várias utilizações, aplicações na confeitaria, na panificação, e é importante que vocês saibam dominar bem essa técnica. Se é uma receita que tem que talvez saber de cor, todo mundo, é creme patissier, porque ele é o coringa. Eu considero ele como um creme coringa na confeitaria. Se for preparado com mais líquido ou com a combinação entre leite mais creme de leite, e deixar ele mais alongado, como chamamos, vocês podem usar para regar sobremesas. Fica muito interessante esse trabalho de regar com um creme patissier, bem aromatizado, com as sementes da fava de baunilha. Eu acho que fica muito chique e interessante. O amido de milho, então, como vimos, ele é utilizado como agente espessante e vai ter aí um papel importante, não só no processo de anticoagulação dos ovos, mas também ele vai contribuir aí nas diferentes texturas que buscamos adquirir, ok? Quando a gente trabalha com amido, o amido ele tem um resultado diferente em relação à farinha, por exemplo, enquanto espessante. O amido ele vai trazer um creme espesso, mas translúcido. A farinha, por outro lado, ela vai trazer um creme mais opaco, certo? E muda também um pouquinho das quantidades. O que eu usei de amido, eu vou precisar de o dobro de farinha para chegar na mesma textura. E pode ficar com certo gosto, um gosto residual de farinha, tá? Então, observem isso.
Dá para substituir, mas às vezes somente numa falta. Observem bem, amido de milho é um ingrediente que precisa estar aí no nosso estoque, no nosso almoxarifado. Então, aqui a imagem ela é bem ilustrativa, mostra as etapas, o que eu falei para vocês, eu gosto muito desse GIF, dessa imagem, então faço um processo de infusão, faço aquele processo de mistura, né, das gemas, o açúcar mais a maisena, e depois faço um processo de temperagem dessas gemas, né, na imagem 3 fica bem ilustrativo. Então, feita essa temperagem, isso que nós temperamos na imagem 4, nós colocamos então naquele leite infusionado com a baunilha e levamos então ao cozimento e depois deixamos aí esfriar sobre um filme no contato com o creme. Eu acho que a imagem já diz tudo, né? É um exemplo bem visual do que nós comentamos. Em relação aos ingredientes, já vimos aí os ingredientes: gemas, açúcar, manteiga, amido de milho e leite. Né? Algumas pessoas usam aí a manteiga já no começo, algumas imagens são ilustrativas, mas eu acho interessante trabalhar com a manteiga no final, justamente para reforçar aquele aspecto brilhoso do creme. Faço o processo da temperagem, posso peneirar aqui a farinha, o amido, e depois eu verto isso lá no creme e deixo ferver até atingir aí a textura. Algumas pessoas até passam pela peneira, eu acho, não vejo necessidade, até gosto de reforçar que quando o creme, depois que ele esfriou, né, vocês usem um fouet para voltar o creme, né, deixá-lo homogeneizado, lisinho e cremoso novamente. Então, essas são umas importantes dicas relacionadas à feitura aí do creme pâtissier. Do creme pâtissier, nós podemos produzir tantos outros cremes na confeitaria. Nós temos o creme confeiteiro deluxe, Leger, confeiteiro de chocolate, o confeiteiro de pralina ou pralinê, de café, Chibu, deixa eu pensar, diplomata de baunilha, diplomata de chocolate. Então, ele vai ser a base aí para um conjunto de cremes que são muito utilizados, né, e trazem variações às sobremesas de vocês. Vamos tentar conhecer um pouquinho e as diferenças de cada um desses cremes, né? Essas variações, elas são várias. Eu trago aqui as principais e as mais utilizadas em confeitaria desses cremes, como o confeiteiro deluxe, que nessa preparação os ovos inteiros são substituídos por gemas. Nesse contexto, a gente trabalha numa formulação de 30% para 100% de leite, ou seja, se eu usar 1 litro, 300 gramas serão de gemas. Então, ele é um creme super rico, né? Um creme mais amarelo, justamente em relação às próprias gemas que nós utilizamos. O creme Leger é um creme mais leve, né, elaborado, então, a partir de um creme confeiteiro gelado, em que a gente incorpora, então, um creme de leite batido aí para dar uma leveza. Então, obviamente, eu preciso estar com esse creme bem gelado, senão vai desandar tudo que nós fizemos. Tem também, né, o confeiteiro de chocolate. Para cada 300 gramas do creme base, 100 gramas eu adiciono chocolate meio amargo. É importante pensar em relação ao chocolate meio amargo, porque o ao leite vai deixá-lo muito doce. Então, observem quanto a isso. O creme confeiteiro de pralina, 300 gramas de creme base, mais 100 de pralina ou pralinê, aquela pastinha que nós fizemos em aula também, amolecida, untosa. Quando for usar esse tipo de pralina aqui no creme, observem de deixá-la o mais tempo possível, mais tempo não, bater mais vezes possível no multiprocessador para deixar bem farinha, justamente que ela possa se dissolver no creme, como a gente pode observar na imagem ilustrativa ao lado. E daí me permite trabalhar com bico. Se eu deixo ela muito granulosa, eu não vou conseguir trabalhar com bico, vai ficar entupindo o bico, fica muito ruim de trabalhar, ok? O creme de café, vocês podem adicionar, então, 2 colheres de sopa de café solúvel ao leite,
no primeiro passo lá da receita, lá da baunilha, naquele momento da baunilha, né? Café solúvel lá, esses Nescafés que nós conhecemos aí. Mas vocês podem também trabalhar aí com um café passado, um café denso, né? Um café cortado, que também vai trazer um aroma perfeito aí em relação ao doce que vocês estão produzindo. O creme Shibu é um creme elaborado, então, a partir de mais outros ingredientes. Eu tenho o creme base, o creme confeiteiro, merengue italiano e gelatina. É um creme muito bacana, super leve e é ideal aí para trabalhar com sobremesas montadas. Esse creme também permite incorporação de frutas, chocolates, café, pralinê, entre outros. Então, eu tenho a base, eu coloco o merengue italiano e eu coloco, então, a gelatina para dar estabilidade. Algumas pessoas lá no creme leger também trabalham um pouquinho com gelatina para reforçar a estabilidade, ok? Não é uma regra muito comum, mas lá no Leger usar a gelatina, mas aqui no Shibu eu preciso, porque ele fica um creme mais espumoso assim, e eu preciso então trabalhar. O creme diplomata de baunilha e tanto de chocolate é a mistura de creme confeiteiro com baunilha e chantilly batido em picos médios, grã-manieira e gelatina. Por que vai gelatina aqui? Justamente para estabilizar e dar uma sustentação ao creme, porque ele pode dar uma dissolvida, uma diluída, uma dissolvida, ficar mais líquido. Em relação ao creme diplomata de chocolate, a gente não trabalha com a gelatina, porque à medida que o chocolate esfria, ele vai estabilizando, ele dá uma textura. O creme diplomata, ele é muito utilizado em recheio das carolinas, dos eclairs, das bombas, né, na confeitaria. Então, a gente vai ter um contato com estes cremes. Então, eu trago aí algumas dessas variações, são muitas, mas as variações também podem ser construídas e pensadas por vocês à medida que vocês vão executando esse creme. O que é importante aqui, que vocês levem em consideração e reforço, é que vocês saibam, né, e aproveitem todas as particularidades que este creme tem aí e traz para nós. A técnica AP, como vocês viram nos slides anteriores, é essa imagem. Eu tenho o creme e eu estou preparando, vou levá-lo ao cozimento, mas quando chega, então, o cozimento, eu quero saber se está na técnica AP, significa se esse creme tem uma textura adequada e ele não está muito líquido. Então, a gente testa isso passando este dedo ali ou uma outra colher e se fechar, ainda não está no ponto, mas se não fechar, está no ponto adequado de utilização. Outro creme, né, que nós vimos, até comentei antes, é o creme diplomata, né? O creme diplomata, ele tem um recheio suave, bem suave, né? E abrindo um pouquinho mais desses cremes, daquelas variações, vai trazer uma certa aeração e ele pode ser usado em tortas de frutas, itens preparados com pâté choux, como disse, e pode levar chocolate, alguns licores, como nós estamos vendo ali, o Grand Marnier, que é um licor de laranja. Eu posso usar Control ou Grand Marnier. O Grand Marnier é um pouco mais caro, assim, muitas vezes as pessoas substituem por Control. Ok? O creme Shibu é aquele que eu comentei para vocês, ele é um creme mais aerado, que pode ser montado. Ele foi inventado pelo patissier Shibu, obviamente, pelo nome que já leva, enquanto ele criava aí a lendária torta Gâteau Saint-Honoré. A sobremesa é uma homenagem à rua onde está localizada a loja, a confeitaria Saint-Honoré, que é então considerado então o padroeiro dos padeiros na França, e a ele mesmo. Então, ele faz aí uma homenagem ao padroeiro e a ele mesmo. É um creme delicado e, portanto, deve ser utilizado imediatamente, né? Senão o elemento aerador, o merengue italiano, ele acaba se desfazendo aí e estragando o creme que vocês estão pensando, ok? Então, é um processo que eu vou fazer, então, com o creme confeiteiro frio. Sempre nessas bases eu preciso usar um creme confeiteiro frio, né, para que justamente não desande, né, não modifique a estrutura. Então, eu dei meu creme confeiteiro frio, adiciono o merengue italiano e depois eu adiciono a gelatina e vou envolvendo lentamente, né, para não perder o elemento aerador
do merengue italiano. Eu vou, então, produzindo este creme, essas preparações, certo? É um conjunto, é um creme super bacana, muito utilizado e super importante. Outro creme fantástico e muito utilizado por nós na confeitaria é o chantilly. O chantilly vem, né, do Château de Chantilly, nos arredores de Paris, lá onde o famoso chefe Patel, então, trabalhou durante muito tempo e durante o século XVII. O que ocorre quando a gente faz o creme chantilly é que o creme de leite fresco, né, o fresco, não dá para usar creme de leite de caixinha, já reforço aqui, as gorduras presentes vão recobrindo bolhas de ar e vão formando aí uma rede de bolhas estáveis, né, que de alguma forma vão levando à obtenção de um creme leve e aerado. Isso só será possível, então, como disse, com um creme de leite fresco de alta porcentagem de gordura. A questão da alta porcentagem de gordura, eu já trago alguns poréns, né? Como também já comentei lá na aula. Nós temos aí porcentagens de gordura de 35% a 45% aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. A minha sugestão é que vocês trabalhem numa porcentagem de até 40%. Tem uma da Lativida, se eu não me engano, tem 45%, e a gente logo começa a bater com fouet, ela logo já estabiliza. Né? O que isso quer dizer, então? Isso quer dizer que ela talha e ela fica com gosto amanteigado logo, ok? Então, eu prefiro que trabalhem aí com pelo menos uma porcentagem de 35 a 38 e essa nata, ela pode ser mais líquida, fluida, certo? Quando a gente trabalha também para fazer um chantilly, é muito importante que tudo esteja bem gelado. Não dá para deixar a nata, esse creme de leite, fora do refrigerador, ok? Algumas técnicas francesas indicam, principalmente quando se trabalha com creme de leite fresh, o fresco, aquele das garrafinhas, que dificilmente a gente acha em Santa Cruz, até andou vindo um certo tempo, de deixar tudo bem gelado. Coloco aquele creme de leite mais líquido no bowl, levo o bowl, o fouet para o refrigerador e deixo lá. É uma preparação que eu preciso fazer na hora de finalizar. Eu não posso ficar fazendo e deixar pronto. Eu prefiro que vocês vou fazer a finalização aqui da sobremesa. Vou bater o chantilly e vou usar. Nesses dias de muito calor, ele desanda, ele talha com facilidade, ele desanda. Então, observem isso. Para ser, né, chantilly, e porque ele receba esse nome de chantilly, além do açúcar, obviamente, que vai trazer aquele sabor doce, o uso de baunilha deve ser realizado, tanto baunilha em fava quanto açúcar ou extrato. Um cuidado com essas baunilhas líquidas, né, mais baratas, industriais que nós temos aqui, porque elas são líquidas, elas podem mudar a estrutura da nata e trazer um leve processo de craquelação na estrutura do chantilly, que parece que quebrou ou talhou. Então, observem o uso também da baunilha. Minha sugestão é que em chantilly seja utilizado ou a baunilha ou o extrato, que é aquele de umas bisnagas que nós usamos, que é um extrato mais puro, ou açúcar, certo? Aqui o processo, então, de fazer o chantilly pode ser feito no fouet ou na batedeira. Na batedeira, nós precisamos atentar aí, quando começa o batedor, trazer as marcações, alguns riscos, então é super importante que vocês observem isso. Eu prefiro fazer esse chantilly na mão, né? Eu prefiro. Agora, quando a gente faz a inclusão de outros ingredientes, né, nessa nata, a gente faz um chantilly mais aromatizado, dá para fazer na batedeira. Vou colocar um leite com um pouco de leite condensado, um pouco de creme de leite, todos gelados, e vou fazer um chantilly com sabor diferente. Posso. O chantilly industrial, também falei em aula, é muito interessante, porque ele mantém uma segurança na questão do desenvolvimento de micro-organismos, mas principalmente uma segurança na questão estética do bolo, por exemplo, que vocês estão fazendo, sem que comece a derreter o que vocês pensaram lá na estrutura, da própria estrutura do outro chantilly. Esse chantilly industrial, existem várias marcas hoje no mercado, são de facilidade de aplicação, tem alto rendimento, um sabor equilibrado, o produto final às vezes mais leve, com ótimo rendimento, e rende aí
até 3 vezes o volume, né? Mas estava em altas temperaturas, o que para mim é interessante. Algumas pessoas não gostam muito do gosto, né, de chantilly, desses industriais principalmente, mas a minha sugestão é que vocês trabalhem, talvez coloquem um pouco de leite condensado, de uma boa qualidade, e deem uma aprimorada. Outro creme aí que algumas pessoas fizeram em aula é o fondant. A gente fez em alguns dos bolos, colocamos fondant em cima. Fondant é essa calda de açúcar recristalizada, aqui a gente faz até atingir aí uma consistência cremosa. É muito utilizado na cobertura e decoração de alguns itens, como o camafeu, que é muito comum aqui na região de Pelotas, o eclair, os donuts, né? Esses diversos petit fours aí que nós conhecemos. Então, é um tipo de calda também muito utilizado. O ganache, todo mundo conhece ganache, já fez ganache. O ganache conta a história que surge a partir de 1850, na Rodin, em Paris, quando um aprendiz de chocolatier, então, pega de forma desajeitada o creme de leite fervido e acaba derrubando aí, de uma forma involuntária, sobre o chocolate. E após, então, para disfarçar esse grande erro, ele viu que ele acaba transformando este erro, né, da técnica do chocolate, que a gente sabe que quando cai chocolate, líquido em chocolate estraga. Mas ele viu que o líquido que caiu ali é leite e deixou o chocolate mais cremoso. Esse mestre dele tinha ficado em pânico, né, diante deste grande erro, e acaba então chamando o auxiliar de ganache, que é um termo usado para designar uma pessoa estúpida, burra, incapaz. Né? Burra não no sentido, mas uma pessoa mais incapaz de fazer algo certo. Como a gente sabe, essa mistura aí deu certo, né? Antes de ser desprezada, acabou sendo mexida e deixou o creme liso, brilhante, e foi aprovado, então, depois, pelo grande mestre que havia ali xingado. A ideia original surge, então, do uso do creme de leite fresco, né? Mas algumas confeitarias têm, então, preferido a opção de creme de leite pasteurizado, justamente para garantir uma maior durabilidade ao doce. Você pode pegar o chocolate, o creme de leite, chocolate derretido, já em temperatura quente, e um creme de leite e bater no processador até que vocês consigam uma boa homogeneidade desses dois ingredientes. E daí vocês conseguem chegar aí uma textura de um creme de chocolate untoso com muitos usos. Né? Quando recém-preparado, ele pode servir para cobrir bolos, né, de modo muito parecido com o fondant, a gente até faz isso em aula, ou a gente pode usá-lo gelado, né, para fazer trufas, dependendo da textura que a gente pretende, ou recheios, ou coberturas de tortas também, e outras sobremesas à base de merengue. O ganache, na forma mais original e tradicional, é uma emulsão preparada a partir da mistura de dois ingredientes, seja chocolate e creme de leite fresco, o qual, então, a gente também pode incluir, por outras vezes, um pouco de manteiga para dar um pouco mais de brilho, ou outros líquidos, né, licores, para trazer sabor, toque aveludado. Além dos líquidos, a gente pode incluir outros ingredientes, como raspas de frutas, sucos, bebidas alcoólicas, glucose, manteiga, oleaginosas, entre outros. Qualquer tipo de chocolate pode ser utilizado aí na preparação do ganache. Porém, o que vai nos indicar a questão da textura e a quantidade de creme de leite que eu vou utilizar está aí na quantidade de cacau, ou seja, presente no chocolate que eu vou usar. Então, observe, para chegar numa textura firme, eu vou usar vários chocolates. No chocolate meio amargo e amargo, 2 partes de chocolate e uma de creme de leite é suficiente. Agora, quando eu tenho um chocolate com uma maior quantidade de manteiga de cacau e leite, eu preciso ou aumento o chocolate ou eu diminuo o creme de leite. Neste caso, textura firme, eu vou aumentar meu chocolate para 2 partes e meia, 2 e 2 e meia partes de chocolate. É importante considerar isso e observar, ok? Na textura média, amargo e meio amargo é 1 por 1. Já o branco e ao leite são 2 partes de chocolate e uma de creme de leite. E na textura macia, que são nessas utilizações mais de decoração e outros doces, eu vou inverter no amargo e meio amargo, vou usar 1 parte de chocolate e 2 de creme de leite, para deixar ele mais macio, mais soft, como nós chamamos. E o branco e o ao leite, 1 parte e meia para
2 de creme de leite. Alguns cuidados em relação ao derretimento do chocolate, a minha sugestão, e eu peço, que eu já observei em aula isso, os processos de derretimento de chocolate de alguns colegas é completamente equivocado e errado. O chocolate precisa estar picado, eu não posso derreter chocolate em toletões ou grandes pedaços, então eu preciso picar o chocolate, picar em pedaços pequenos e colocar no banho-maria. Banho-maria. De preferência que a água não encoste no fundo do recipiente que está em banho-maria e eu vou fazer esse derretimento. Derreteu no banho-maria, beleza, tá pronto. Daí eu coloco o meu ganache. Se eu vou fazer em forno de micro-ondas, o chocolate picado da mesma forma, eu coloco num recipiente e eu tenho que colocar de 1 minuto, talvez, mas eu tiro em 30 segundos, dou uma mexida, boto de novo, mais 30 segundos, fechou meu 1 minuto. Vou lá, tiro. Precisa mais tempo? Preciso, obviamente. Mas eu coloco 30 segundos, mexo, tiro, e de 30 em 30 é o mais seguro. Não dá para colocar 2 minutos, porque vai queimar o chocolate. Queimar no sentido, pode queimar carbonizado, dar aquele gosto de chocolate queimado, pode. Mas vai queimar no sentido de tirar todo o brilho e alguns sabores que o chocolate tem. Então, para fazer ganache, derreta o chocolate picado ou em banho-maria ou em forno de micro-ondas de 30 em 30 segundos, sempre mexendo. Tem que mexer. Depois que eu derreti o chocolate, então eu adiciono o creme de leite nessa mistura. No creme de leite, se for nata, eu preciso aquecer a nata. Não posso largar a nata fria, porque eu vou dar um choque ali, então eu aqueço. Se for creme de leite de caixinha, eu também aqueço. Não precisa ferver o creme para ficar aquele creme que borbulha, certo? Então eu aqueço o creme para derreter a nata ou aqueço o creme de leite, misturo e faço a emulsão. Ok? Essas são algumas questões importantíssimas relacionadas ao creme de leite e à feitura do ganache. O ganache, como a gente viu, tem muitas texturas que a gente pode alcançar, e essas texturas, eu tenho textura macia, textura soft, eu tenho aqui na tarte uma textura macia, eu tenho aqui nos cupcake uma textura firme, certo? Tenho também textura firme e textura soft. Então, ele nos permite aí, são várias utilizações. E depende de vocês, né, compreender lá naquela tabelinha que eu mostrei antes aqui, aplicá-las. Quanto mais leite, né, a estrutura branco ou ao leite, menor a minha parte de creme e maior a minha parte de chocolate. Lembrando que derreter chocolate branco e chocolate amargo e meio amargo ou ao leite é diferente. O chocolate branco, ele requer um pouquinho mais de cuidado. Eu sugiro que vocês façam o derretimento do chocolate branco no banho-maria. Não façam no micro-ondas. A manteiga de cacau não consegue, às vezes, dar conta. Às vezes ela passa muito rápido. Um ganache mais hard, ganache que nós chamamos, ele permite trabalho com bico também. Mas observe, não pode ter grânulos de chocolate, senão vai entupir ali, acaba trancando nas entranhas ali do bico pitanga, por exemplo, o próprio chocolate. Outro creme que é muito utilizado na confeitaria é o custard. É um creme que tem origem na cultura e na culinária inglesa e vai designar vários tipos de creme à base de leite e açúcar que são espessados com ovos e ou amido junto, né? Um creme de confeiteiro é um tipo de custard. O creme inglês é um tipo de custard. Os cremes brulees são custard. Os pudins são vários tipos. Pastéis de natas são chamados de custard tart ou pie, né? E nós temos um outro tipo de custard, né, que é o curd. O curd é um creme de limão, né, como a gente viu, e o elemento aqui, o líquido, não é o leite, é o limão. E os ovos, então, vão espessar esse creme, que é feito em banho-maria, e o açúcar, mas a sugestão aqui é que vocês usem frequentemente o limão siciliano, porque ele é um creme muito ácido. E chega a ser tão ácido que ele chega a repugnar aqui. Mas ele é um creme super tradicional também na culinária inglesa. Ele é comido sobre bolinhos ingleses, ou também o lemon curd pie, que é uma torta de limão. A nossa torta de limão aqui,
daquela misturinha de leite condensado e limão, surge dessa ideia da lemon curd pie, que é isso. Então, tem uma base, eu tenho esse creme do curd, e em cima eu tenho merengue, né? É um creme que pode ser usado em diversos recheios de tortas, ou até molhos, ou entrar em composição de soufflés e sobremesas geladas. Como ocorre, neste caso, uma combinação de calor, da agitação e do ácido, faz com que a proteína, nesse calor, né, dos ovos, vá se coagulando ali junto com o limão. E depois, o resultado que nós temos aí é uma acidez equilibrada, né? E uma torta, por exemplo, eu tenho uma acidez, eu tenho uma base e eu tenho um merengue. Então, quando a gente come os 3 pedaços de uma lemon curd pie, eu tenho aí uma lógica uma acidez equilibrada. No processo de produção, quando a gente faz, a gente segue os mesmos processos de produção do próprio creme confeiteiro. Terminou o creme, eu coloco o plástico filme colado em cima para evitar que crie a película. Com essa questão do resultado da torta, é isso, né? Pega, faz a mistura do merengue, do doce do merengue, da base da torta, nós temos aí um bom recheio. Os cremes e pudins, a gente sabe que é muito difícil, né, encontrar uma definição de pudim que vá incluir todas as preparações que a gente acaba, então, denominando aí de pudim. Os cremes engrossados com amidos e os pudins assados em banho-maria são os mais preparados em restaurantes, a gente sabe. Então, muitos pudins são feitos à base de cremes de gemas, ou seja, leite ou creme de leite mais gemas, que as gemas vão, então, se estabilizando à medida que vá o calor, né, ocorrendo e vai ocorrendo a coagulação das proteínas do ovo sob a ação do calor. Uma regra bem importante é que esses cremes à base de gemas não podem ser cozidos acima de 85 graus, né, com exceção do creme de confeiteiro. Lembrando o que eu falei anteriormente. Então, toda mistura à base de gemas estabilizada sob a ação do calor, através da coagulação dos ovos, pode ser chamada genericamente de pudim. E os pudins podem conter pequenas quantidades aí de amidos ou outros estabilizantes. Então, esse grande conjunto de cremes e pudins, a gente precisa levar em conta que toda mistura à base de gemas estabilizadas sob a ação do calor é chamada genericamente de pudim. Se eu escutar umas crianças gritando, elas estão no intervalo aqui no Educar-se, mas tranquilo. Manjar branco. Manjar branco é uma preparação bem comum aqui em algumas regiões do Brasil. O que consiste o manjar branco é a mistura de leite, açúcar, saborizante, principalmente baunilha, né? E ela é engrossada com amido de milho, então é diferente dos pudins. O manjar branco é isso: leite, açúcar e um saborizante, e o espessamento, né? A estabilização ocorre a partir de um amido de milho. É um creme cozido de panela, né? E o amido deve ser acrescido de uma forma suficiente aí que ele possa ser despejado nas formas ou em copinhos que possa ser montado. O termo usado em inglês para designar essa preparação é blanc mange, né? Que vem do francês blanc e manger, comer. Panacota é outra preparação de cremes. Veja, eu estou falando de cremes, mas os cremes já remetem a determinadas preparações. A panacota faz parte do grupo de cremes estabilizados por gelatina. Veja, são 3 cremes. Eu tenho os cremes estabilizados com gema, que a gente chama de pudim, vulgarmente de pudim. Eu tenho os cremes estabilizados com amido, que a gente pode chamar de blanc mange, né, manjar branco, e a panacota, que então são estabilizados com gelatina. Os cremes não são engrossados com amidos ou ovos, eles precisam ser estabilizados com outro ingrediente. Neste caso, aqui vai ser gelatina, obviamente. Uma das sobremesas mais simples e conhecidas por este método é a panacota, ou seja, creme cozido, nata cozida, em italiano. A forma mais básica dessa preparação é uma mistura de creme de leite fresco e leite, uma mistura entre os dois, aquecidos com açúcar e baunilha. A gelatina entra depois dessa infusão da baunilha e é despejada, então, nas forminhas aí até refrigerar e firmar. Em geral, ela é servida com frutas ou uma calda de açúcar, de preferência uma calda de frutas que vá quebrar um pouquinho do doce ou vai acentuar o sabor do doce. É uma sobremesa que pode ser montada, né, em copinhos e viradas numa apresentação mais requintada, ou ela pode ser também montada em copos, né?
E vai depender muito a textura que vocês querem utilizar, uma quantidade menor de gelatina vai me permitir uma montagem em copo, por exemplo, que vai ter uma textura mais macia, mas quando eu vou precisar montar essa gelatina, eu vou querer montá-la, virá-la em um prato, uma apresentação mais diferente, eu preciso um pouquinho mais de gelatina, justamente para ter essa firmeza aí para não derreter. Gelatina, sempre quando eu falo gelatina aqui, gelatina incolor, sem sabor. Relembrando o processo de hidratação de gelatina, né, de trabalho com a gelatina, melhor dizendo. Eu preciso hidratar a minha gelatina, a quantidade da receita em água fria, eu deixo ela descansando uns 10, 15 minutos, e depois eu coloco no forno de micro-ondas ou banho-maria por no máximo 10, 20 segundos. É só um derretimento. Como na panacota é um creme quente, a nata está quente, a nata está cozida, eu não preciso derreter a gelatina. A gelatina pode ser colocada hidratada, tipo aquele pedaço que fica hidratado de gelatina, diretamente no líquido quente e ir batendo e misturando, ok? Esse uma sugestão importante quando se trabalha com gelatina em líquido quente. Aqui na panacota funciona super bem. Né? Que quantidade de água colocar numa 10 gramas de gelatina, por exemplo? 8 gramas de gelatina. 2 a 3 colheres de sopa é o suficiente. Não tem que transformar a gelatina num poço de água. Não, é somente hidratar, certo? Então, às vezes, 2 colheres de água é o suficiente para, então, fazer uma hidratação na gelatina. Aqui é uma montagem, né, de panacota em copo. Trabalhou aqui com perspectivas diferentes, que eu acho super chique e requintado aí nas questões de apresentação. Veja, trabalha a gelatina em 2 perspectivas. Uma na panacota e outra numa gelatina que não é a de pacotinho, uma gelatina criada, então, pela cozinha. Ali pode ser uma gelatina de manga ou de maracujá e assim segue, né? Fez um coulis e transformou isso em gelatina. Outros cremes, né? Que a gente tem aí os cremes e os pudins cozidos em forno, são praticamente todos os cremes flãs cozidos em forno que vão ter como ingredientes adicionais e geralmente em grandes quantidades. Né? O que eu quero dizer isso? O pudim de pão é um exemplo, o arroz doce de forno, o arroz cozido, o creme de gemas é outra possibilidade. O pudim de leite, um bom pudim, né? O que acontece quando a gente está falando nesses cremes de pudins? Um bom pudim tem que render uma boa fatia, uma fatia reta e firme ao ser cortada. O pudim tem que ser liso, o bom pudim tem que ser liso, falando em pudim de leite, ele não tem que ser furadinho. O furadinho significa que ele passou do cozimento. Muita gente diz assim, eu adoro o pudim furadinho. Pode gostar, mas esteticamente eu acho feio e ele passou do cozimento. Para fazer um pudim, no máximo 40 minutos em banho-maria, na panela ou no forno. No forno eu até prefiro trabalhar com menos, né? Porque ele vai estabilizando ainda após, sair do forno ainda com o próprio calor. A quantidade de ovos vai determinar aí a consistência, ou seja, para fazer o pudim eu posso usar leite, açúcar, bastante ovos e gemas, né? Bater bem esses ovos e gemas antes, mas a gente gosta muito de um leite condensado também no pudim, não vou negar. Usem um leite condensado de boa qualidade. Nós temos hoje no mercado dos leites condensados uma mistura de leite condensado. Nós temos o semidesnatado e o integral. Entre o semidesnatado e o desnatado, há uma questão principalmente de mudança na estrutura. Um é mais denso, o outro é mais líquido. O integral dá uma textura diferente no pudim. O semidesnatado, observe, testem com o integral, aí tem algumas marcas no mercado, e testem com semidesnatado. Agora, aquela mistura de leite condensado, não fica bom, não. Tá? Não fica legal, eu não indicaria. Já trouxe um pouco, né? A gente sabe fazer pudim, então algumas das receitas, das técnicas francesas vão indicar que ferva o leite antes de utilizar. Nós aqui temos por costume trazer tudo frio e fazer esse processo lentamente, mas o que indica aqui é fazer cocção em forno,
165 graus ou 170 é o ideal, não muito alto, porque você vai caramelizar uma parte, não fica meio seco e ressecado, e faz a cocção em banho-maria. Talvez eu prefiro fazer cocção de pudim em panela. Eu sou do tempo mais antigo, eu acho que fica melhor e eu tenho controle melhor disso que eu estou fazendo. Então, aqui nós temos mini pudins. Olhando a imagem também, já me lembrei aqui. Quanto menor a forma, mais rápido é o tempo de cocção. Eu tenho uma forma desse tamanho, eu tenho uma forma desse, ou eu vou fazer mini pudim, tempos de cocções diferentes. Não vai ter um livro ou um dicionário técnico gastronômico que vai dizer para vocês, se você usar uma forma de 20 centímetros, vai ser assim para fazer pudim. Se você fazer, vai ser assim. Pudim não é tão explorado isso na bibliografia, então você precisa testar. Vou fazer mini pudim, beleza. Tem outros pudins, até trazendo para vocês, aí entrando no mercado, que são mais brancos. Tem uma empresa aqui em Santa Cruz que faz pudim, uma senhora que veio para cá, ela tem vendido os pudins de umas formas transparentes, assim, que vão ao forno. São fantásticos, né? Eu só acho um pudim muita baunilha, mas o preço, eu nunca tinha visto um pudim com preço daqueles. Eu nem vou falar o preço, mas ela brinca, ela traz outras texturas e sabores de calda em cima. O pudim virou um produto gourmet, viu? É interessante pensar sobre isso. Na França, é muito comum nas prateleiras de iogurtes vocês encontrarem esses pote crème à la vanille, que são pudins que vocês vão encontrar aí nesses potinhos de vidro. Na França, é uma coisa que me chamou muito a atenção. A maioria dos iogurtes, grande parte deles é em vidro, em potinho de vidro. A grande potaria lá é em vidro, principalmente esses cozidos em forno, porque para eles o vidro ele não altera sabor. Eles têm um cuidado quanto a isso. Vidro ou pequenas cerâmicas, eu sei que eu trouxe até uns que eu achei muito bonitos, assim. O vidro torna-se algo interessante na própria França. Então, tem esses creme à la vanille, que são de baunilha, e nós temos também o petit pot de crème au chocolat, que são alguns destes outros. Esses cremes, eles não são ainda o creme brulee. O creme brulee é um creme à la vanille, mas ele vai ter ainda sobre ele a utilização do açúcar cristal, né, que a gente vai caramelizar aí, criar essa crosta do brulee. O creme brulee é um custard, ou seja, que os ovos são assados, né? Ele vai coagular junto com o creme de leite e o leite e vai trazer aquela textura de um pudim. Ele é mais rico, porque ele acaba usando, então, gema, açúcar e creme de leite, e a baunilha vai trazer essa textura cremosa. Também não pode passar demais a cocção, senão a gente perde um pouquinho aí e ele começa a craquelar, certo? Ele precisa estar frio, à medida que ele esfria, o sabor fica mais acentuado. Quando a gente come ele quente, a gente vai sentir um gosto muito forte de gema, então ele precisa estar frio. E a partir de que ele estiver frio, eu vou usar açúcar cristal. Vou falar aqui cristal para vocês, porque eu costumo falar isso em aula e alguns colegas usam açúcar refinado. Dá para fazer com açúcar refinado? Dá. O problema é que o maçarico, à medida que ele está queimando ali o açúcar, ele queima muito rápido e ele vai amargar o doce de vocês. Então, usem um açúcar ou cristal ou demerara, mas em grânulos maiores. Não dá para usar o refinado, que vai queimar e amargar, né? Porque ele acaba demorando, o cristal acaba demorando, e ele vai criando o que a gente quer, que é essa crosta em cima, certo? Trago algumas das variações aqui para vocês, que eu fiz um levantamento aí nas minhas pesquisas. As variações podem ser de café, podem ser de canela, pode ser de chocolate, pode ser de frutas vermelhas. O que muda um pouquinho é a forma como a gente faz o processo e a inclusão dessas variações no próprio creme brulee. Eu posso fazer um creme brulee com infusão, por exemplo. Eu posso pegar um capim santo, um capim limão e fazer aquela infusão lá na nata no primeiro processo do creme brulee. Posso fazer um creme brulee com outras coisas. O próprio café, coloco lá no creme de leite quente. A canela, boto na infusão do creme de leite quente.
Chocolate, derreto lá no creme de leite quente e misturo. Uma proporção de 15% para 100% de creme de leite. E frutas vermelhas, eu posso colocar no fundo dos ramecãs frutas vermelhas. Posso colocar oleaginosa, posso colocar pistache, entre outras. Posso. O importante é não mudar a fórmula do creme e trazer esse sabor de uma forma sutil. Tá? Observem isso, não dá para ficar brigando muito o sabor ali. Esse açúcar cristal que nós colocamos em cima tem que criar essa crosta, né? Que quando a gente bate com a colher vai dar aquele crack e craquela de uma forma bem interessante. E fica, quando você come, o creme está gelado e o açúcar vai dando a ideia de caramelo mesmo. Zabaione é uma sobremesa tradicional aí da culinária italiana. É um molho à base de ovos, açúcar e um vinho fortificado. Esse vinho fortificado, na maioria das vezes, é Marsala, né? Mas em algumas regiões já tem sido alterado por vinho do Porto, Madeira, Xeres, mas na cozinha italiana, principalmente na Sicília, o vinho Marsala é o mais utilizado. Né? É a escolha clássica e no verdadeiro Zabaione italiano. Ele na cozinha italiana, na confeitaria italiana, a gente sabe que a confeitaria italiana tem algumas sobremesas que são conhecidas no âmbito mundial, podemos trazer o tiramisu, o zabaione o cannoli, mas outras também vão surgindo e posso ter esquecido de alguma. Mas ele aqui, ele pode, na cozinha italiana, o zabaione pode ser servido sozinho ou acompanhado de frutas frescas, né? Em outros países, ele pode vir aí acompanhado de um soufflé. Mas lembrem, a bebida aqui no verdadeiro pode ser, no verdadeiro, né, no perfeito e o autêntico zabaione italiano, o Marsala, mas em outras regiões vão trazendo vinho do Porto, Madeira ou Xeres. E traz o processo, então, de fazer esse zabaione, é um processo de cozimento em banho-maria, esses ovos são cozidos em banho-maria, e o vinho fortificado entra junto ali. Banho-maria, lembrando, a água não encosta no recipiente que eu estou fazendo, esse é o calor. E eu posso trabalhar outras formas aí na elaboração do próprio creme do zabaione. O creme inglês, da mesma forma, né, é um creme muito parecido com o pâtissier, mas é um custard, né, de um creme de leite espessado com ovos mais assando no calor, o que consiste basicamente em uma mistura de leite mais creme de leite, açúcar, gemas, baunilhas que são levadas ao fogo, de preferência em banho-maria. Né, de preferência em banho-maria. Alguns cozinheiros e algumas técnicas já indicam a preparação dessa receita, dessa fórmula, diretamente sobre o fogo, o que eu não indico, porque as pessoas esquecem de mexer ou não ficam agitando de uma forma adequada ou não tem controle de temperatura e vai talhar o creme, porque acaba passando de 85 graus. Ele vai ter uma textura super lisa, super cremosa. Então, ele é um creme super cremoso, super líquido, que vai usar aí como calda para molhar, pode ser usado como sorvete na cozinha clássica, na confeitaria clássica francesa. O que eu prefiro ainda usar como sorvete é o confeiteiro, pâtissier, porque parece, eu tive a impressão, uma questão sensorial, um, um gosto residual de gema muito forte, né? Já testei várias receitas e fica um gosto residual de gema no sorvete. Coloco na sorveteira, por exemplo, e ele fica com um gosto residual. Então, ele é um creme super bacana que vocês podem usar aí para molhar diversos elementos que são mais secos. E também ele pode ser como espelho, né? Espelho em outro. Não só como molhar, ele é um creme de base de uma receita muito tradicional na França, que são chamadas das îles flottantes, né? Aqui no Brasil a gente chama de ovos nevados. Ovos nevados que foi modificado para chico balançado, entre outras preparações, como em Portugal, as farofas. Os ovos nevados é uma sobremesa que consiste, então, no merengue, que é pocheado, servido com esse creme inglês, e um coulis, ou às vezes um coulis de frutas, nas versões mais modernas. Esse creme, então, eu faço um creme inglês, faço ele, já monto ele nos copos, e depois eu vou fazer um merengue, pode ser suíço ou francês, vocês têm que lembrar as diferenças entre francês,
né? O merengue francês é um merengue que eu bato as espumas, as claras em espumas, até virou a espuma, eu vou colocando o açúcar aos poucos. A medida do açúcar e clara é uma de clara, duas de açúcar, ou seja, o dobro. Então, vou bater as claras em neve e vou adicionar o açúcar. O merengue suíço, eu vou pegar os dois ingredientes, uma parte de clara e duas de açúcar, vou misturá-los e vou aquecê-los até 60 graus. Aqueci 60 graus, eu vou levar a batedeira para bater até esfriar, ok? Fiz os merengues e vou fazer umas queneles e vou fazer esse um cozimento ou no leite ou na água aromatizada. No leite funciona melhor, parece que a água dá uma dissolvida no merengue. Então faça esse cozimento e depois eu coloco sobre o creme e finalizo. Fazer quenelle é uma ciência, né? Existem várias formas de fazer quenelle, dá para fazer com o uso de 2 colheres, mas já tem chefs que fazem assim, ó, uma técnica que só faz com uma colher perfeita a quenelle. A quenelle é para servir uma apresentação mais bonita e diferenciada. Bavaroise, também conhecida como creme bavaroise, é composto por 3 elementos básicos, ou seja, o creme, a base de gemas, aromatizado a gosto, neste caso pode ser um creme pâtissier, gelatina e creme de leite batido. Isso é tudo. Para fazer uma bavaroise é isso. Pega um creme à base de gemas, uma gelatina e um creme de leite batido. A gelatina deve ser amolecida, hidratada em um líquido frio e depois misturada ao creme à base de gemas quente, até então incorporar aí, dissolver. A mistura é então resfriada até quase esfriar. Esfriou, eu vou para a parte do creme de leite fresco batido, que é então incorporado delicadamente aí na mistura e a gente coloca nas formas aí de bavaroise ou de charlotte, certo? Então, repetindo, uma bavaroise, ela é composta por 3 elementos básicos, o creme de leite, a base de gemas, pode ser creme confeiteiro ou creme anglais. O creme inglês é até mais utilizado. Algumas pessoas aqui no Brasil usam até o creme confeiteiro por causa da estabilidade. A gelatina vai ser, então, utilizada na questão da estabilidade e o creme de leite fresco batido é utilizado para trazer aeração e volume. As bavaroises de frutas podem ser feitas a partir de adição, então, de um purê de frutas a uma mistura à base de gemas. Então, eu posso fazer uma combinação de frutas vermelhas, e faço esse purê e coloco no meu creme de gemas. E as bavaroises são bases de um tipo de sobremesa muito requintado que a gente chama de charlotte, que vai numa forma de charlotte, vai biscoito savoiardi do lado, aquele biscoito champanhe que conhecemos. Pesar a gelatina numa bavaroise é importantíssimo, né? Se não for usada a quantidade suficiente de gelatina, não vai ficar consistente aí de forma adequada para ser desenformado. Se for usado em excesso, vai ocorrer aí um processo muito estranho no paladar, no palato, que acaba ficando um pouco uma ideia de bala de goma. Então, observe enquanto a questão do uso da gelatina. O uso da gelatina vai depender aqui, neste caso, de qual creme de base vocês estão usando, e a quantidade do creme da receita. Em média, a gente usa aí, nós temos usado para 300 gramas numa panacota, 400 de líquido, 8 a 7 gramas de gelatina incolor. Então, tem que se basear mais ou menos nessa quantidade, nessa textura. Aqui tem outros tipos de tortas montadas no estilo bavaroise, certo? Que vai trabalhando com tortas do tipo mousse também, que podemos chamar. Aqui uma outra em camadas. Charlotte, que é aquela torta que eu comentei para vocês, elas podem ser moldadas e decoradas aí nas mais variadas formas e usadas aí em sobremesas que são consideradas super elegantes, né? Elas são uma base de um tipo de sobremesa, as charlottes, montadas, né, com o biscoito savoiardi ou champanhe do lado, ou uma lâmina de panelão no fundo. O biscoito faz, então, aquela organização, né, das laterais. Eu coloco, então, a minha bavaroise e depois eu finalizo com um chantilly e frutas frescas batidas. Existem 2 formas, né, do procedimento de montagem das charlottes, das clássicas,
E também as charlottes quentes, né? Que eu tenho essa clássica que é fria, que a gente vê na imagem, e eu tenho a charlotte quente que vai ainda para um cozimento, que parece muito um pudim de pão, né? Aqui no Brasil não é tradicional a preparação e a feitura desse tipo de charlotte que a gente vê na imagem. O que a gente vê aí da charlotte que são bavaroases montadas, como eu comentei anteriormente, ou seja, um disco de pão de ló, o biscoito de champanhe na lateral, posso brincar ainda com uma geleia de frutas vermelhas no fundo, e entro então com a minha bavaroise e vou combinando bavaroise, geleia, né? E vou finalizando então com o chantilly em cima. Não tem uma forma de charlotte, vocês podem ver na imagem aí que a gente está trabalhando numa forma daquelas tortas de fundo removível. Depois a charlotte fica nesta textura. É uma torta super elegante e diferenciada. Soufflé é outra preparação super clássica da confeitaria francesa, que são preparações assadas, que contém, então, na sua estrutura, uma grande quantidade de claras em neve. A imagem é super ilustrativa, porque usa um recipiente transparente, e o que dá, então, volume neste soufflé são as claras batidas em neve. Então, o processo de cocção vai fazer com que o soufflé cresça como se fosse um bolo, que o ar aprisionado, então, nas claras vai se expandir quando é aquecido. Perto do final, ocorre que os ovos acabam coagulando e ficando firmes. Essa é uma parte mais complexa, porque a gente às vezes acha que está firme e não está firme, a rede não está totalmente pronta, né, para ficar firme e estabilizada. Então a gente tira em certo tempo antes do forno e o soufflé murcha. Por isso que o soufflé é uma das preparações mais complexas da confeitaria, porque sempre baixam, na maioria das vezes, após o forno. Então, algum processo ou erro, ou alguma gordura entrou ali que danificou a estrutura. É bem complexo de fazer soufflé, a gente faz, algumas pessoas acertam, assim, de 10 grupos, uma ou duas acertam, o resto sempre dá errado. Vocês até, quem assiste o MasterChef, deve ver que tem a prova do desafio do soufflé. Soufflé é um desafio. É um desafio, é uma ciência fazer soufflé. Mas, para fazer soufflé, a gente precisa de 3 itens, né? 3 elementos, ou seja, a base, o aromatizante e o elemento aerador. Então, para fazer o soufflé quente, a minha base, creme pâtissier. Beleza. Aromatizante é o que vai aromatizar. Pode ser chocolate, pode ser baunilha ou outra coisa. E o elemento aerador aqui eu não preciso nem dizer para vocês que são claras e neve. Ok? Então, soufflé, existe uma variação entre soufflé quente e soufflé frio. Porque para mim o soufflé frio está muito mais. Chamam de soufflé, mas para mim está mais na lógica do mousse, e não vai cozimento. Para ser um soufflé tem que ter calor, tem que crescer, né? A ação de calor. Então, soufflé, para ser soufflé, calor, crescimento a partir da aeração, né, das claras em neve. Então, base, creme confeiteiro, aromatizantes e elemento aerador, clara batida em neve. Morreu aí essas nossas bases de creme do soufflé. Então, aqui outros exemplos aí de soufflé aromatizado com limão, com chocolate ou propriamente com baunilha. A base, muitos tipos, né, de soufflés podem ser feitos aí com o creme pâtissier. Os aromatizantes é o que vai determinar, então, o sabor, né, que aquele soufflé vai apresentar para a gente. Pode ser chocolate derretido, cacau em pó, limão, licor, purê de frutas, pedaços, né, pedaços de frutas, nozes, etc. Isso aqui é bibliografia, mas quanto menor a quantidade de gordura no soufflé, mais estável ele fica, ok? O elemento aerador sempre será clara batida em neve, o que vai, então, tornar, assim, após a estabilização, né, a formação da estrutura, o soufflé mais estável, sem que baixe. Então, eu tenho a minha base, eu já aromatizei essa base, aqui uma aromatização com chocolate, eu vou lentamente incorporar as claras em neve à minha base e vou levá-las aos ramecãs e ao forno para deixar crescer aí. Não abra o forno e tenha um cuidado com o forno. Os cuidados com o forno a gente tem falado várias vezes, né? A pessoa precisa ter um cuidado melhor e maior com o forno nas aulas. Não adianta largar o produto no forno e esquecer.
cuidem, o forno é responsabilidade de vocês. Esse é o soufflé, então, de chocolate de uma forma mais ilustrativa. Desculpa. Mousse. No geral, a gente pode definir mousse como uma sobremesa de base cremosa, que é misturada com creme de leite batido, clara em neve ou ambos, né? Que a gente adquira aí uma textura leve e aerada. São preparações que vão ter uma textura delicada, uma leveza normal, e essa leveza normalmente se adquire aí a partir de ingredientes que vão incorporar ar, certo? A bibliografia ela tem trazido várias questões relacionadas à mousse, né, que podem dar essa leveza. Um merengue italiano, um creme de leite batido, fresco batido, merengue italiano mais a combinação de creme de leite, ou creme de leite batido e ovos. As verdadeiras mousses francesas, elas levam o quê? Chocolate mais ovos e calda de açúcar. Então, a gente faz um pâté à bombe, que é a mistura de gemas, mais uma calda de açúcar a 124 graus, uma calda de açúcar abaladura, e eu vou bater esta calda e esses ovos até dobrar de volume, criar aquele creme volumoso de ovos e açúcar. Feito isso, eu vou incorporar o meu chocolate com um pouquinho de creme de leite, né? Posso incorporar um pouquinho de creme de leite e vou fazer essa mistura. O problema é que este merengue acaba, esse merengue não, esse mousse, ele acaba ficando, tendo uma vida útil, uma vida de prateleira muito reduzida. Então, se faz pouco aqui no Brasil isso. Então, se substitui o pâté à bombe por esses outros aeradores, que pode ser o merengue italiano, ou creme batido, ou a combinação entre merengue batido, merengue italiano mais creme batido, e assim segue. As mousses de frutas não são feitas com este pâté à bombe, são feitas, então, com o merengue ou com o creme batido. Aqui eu trago um pouquinho dos processos, né, de como são feitos os mousses, que a gente pode usar, por exemplo, polpas, ou purê de frutas, ou creme pâtissier, ou creme anglaise. E para preparar as mousses com sucesso, alguns cuidados devem ser tomados e observados aí nas receitas que levam creme de leite batido. Principalmente na questão do ponto do creme de leite, né, que é um ponto médio adequado. Por que eu estou dizendo ponto médio? Porque depois eu ainda preciso bater e incorporar mais esse creme batido no creme para que ele não talhe. Pode ocorrer ainda de talhar lá na minha incorporação, né, na mistura do creme com a base, do aerador com a base. Então, nunca bata demais o aerador, neste caso, se for creme batido. No mesmo sentido, se a gente tiver aí um mousse que o elemento aerador é a combinação de claras batidas mais creme batido, o creme batido de leite batido deve ser adicionado por último. Observem isso, para não talhar. Nunca adicionar o creme de leite fresco batido numa receita quente, isso nós já vimos em toda a aula de hoje, justamente porque vai derreter, vai perder toda a questão da finalidade, que é o resultado que a gente quer, o volume, né? Aquela questão da aeração. As mousses, né? Elas podem ser utilizadas aí nas mais variadas formas, como recheios de tortas, queneles, taças, copos, como esses que coloco aqui para vocês. Podem ou não ser adicionados de gelatina. O próprio chocolate já dá uma textura, o creme de leite batido também vai dar textura. O verdadeiro mousse vai levar apenas chocolate, ovos e açúcar, como vimos antes, né? Que é aquele verdadeiro francês, a Paula Carosella até traz isso bem, de uma forma bem interessante. Aqui para relembrar para vocês como faz o pâté à bombe, né? As gemas e na batedeira, vou bater essas gemas aí para criar um volume e vou adicionar então uma calda 124 graus, né, embaladura 127 e vou adicionar essa calda às gemas. Neste processo, eu vou adicionando essa calda e vou transformar isso num creme claro. Depois que eu tenho este creme, eu adiciono então o chocolate e levo a este resultado. As mousses nos permitem um trabalho super diferente. Posso fazer mousse de chocolate meio amargo e também uma ideia de um chocolate mais suave para criar essa ideia de mousse tricolore. Uma mousse napolitana, né, uma base de chocolate, pode ser um brownie, né, um creme de baunilha, um creme de morango. Então, a mousse permite trabalhar nas mais variadas formas. Parfum
é usado muito, né? O termo é usado muito para designar uma sobremesa com camadas de sorvete e coberturas servidas em taças altas e cônicas. O parfum original, no entanto, é considerado na França uma sobremesa congelada, preparada de uma forma alta, estreita e desenformada, quando a gente serve, né? É muito comum na França o parfum, e consiste basicamente em três elementos: uma espuma grossa, doce à base de gemas, o mesmo volume de creme de leite batido e saborizantes. Lembra muito o parfum do sorvetão nosso. A gente tem uma base, que é um creme confeiteiro, ou um creme cozido de gemas e leite condensado. Nós colocamos um elemento aerador e levamos ao freezer para chegar nessa textura, né? Mas existem outras variações já do parfum em creme, né, que pode levar até a adição de iogurte. Algumas receitas já têm trazido a questão do próprio parfum em creme, certo? Cheesecake. Cheesecake, a gente tem cada vez mais ouvido e visto receitas, né, de cheesecakes nas mais variadas formas. A sua origem europeia se deu por volta do século XV e sua divulgação foi acreditada aos gregos. E muitos dos relatos históricos dizem que o cheesecake era servido na Grécia Antiga em 776 a.C., ainda nos Jogos Olímpicos. Ele foi criado aí num processo para alimentar os atletas olímpicos durante aquele tempo, justamente por a grande quantidade de ovos, né, e a questão energética que o alimento disponibilizava. Então, ele logo se torna. Com a conquista da Grécia pelos romanos, o cheesecake foi adaptado e difundido para outras partes do mundo pelos romanos, né, e principalmente na Europa e Grã-Bretanha. Por isso que a gente vai encontrar mais à frente, eu trago para vocês algumas variações desses cheesecakes e adaptações a partir aí dos queijos disponíveis nas regiões. Por exemplo, nos Estados Unidos, as receitas foram se desenvolvendo a partir do aparecimento do cream cheese em 1872 e torna-se uma sobremesa clássica e popular mundialmente, e principalmente na colônia judaica. O tradicional cheesecake é assado, mas também existem outras versões dos cheesecakes, os gelados, entre outros. As preparações geladas não perdem a característica da utilização do queijo, só são acrescidas aí a sustentação em gelatina. Ele tem as composições que são três, né? A base, o creme, que vai ter que ter queijo, ou tu pode criar a ideia de um queijo, e a calda, né, que vai trazer aí o sabor. A base pode ser feita com pâté sablé ou sucré, que vimos nas aulas passadas, biscoitos moídos e a mistura de manteiga aí do biscoito para trazer aí uma conexão naquela farinha do próprio biscoito que a gente conhece. Então, eu posso farelar o biscoito, adiciono manteiga para trazer certa umidade e asso ele rapidamente só para firmar. O recheio, a gente pode utilizar vários tipos de queijo cremoso, pode ser creme cheese, ricota, queijo cottage, dessert cream, queijo quark na Alemanha. Existem várias possibilidades aí que são, então, enriquecidas e aromatizadas com baunilha ou raspa de limão ou outros aromatizantes, que depende do que vocês têm interesse. Os ovos ajudam, então, a trazer certa estabilidade aqui. À medida que assa, os ovos também vão ajudar a criar aquela ideia de custard pudding. O acompanhamento e cobertura pode ser caldas de frutas, geleias, coulis, entre outros. Os tipos de cheesecake que comentei antes para vocês, nós temos nos Estados Unidos o New York Style Cheesecake, então que acaba utilizando creme de leite fresco e creme cheese e ovos, e mais uma base de biscoito. Na Itália, a Itália acaba fazendo a utilização então da ricota ou do queijo mascarpone. Dentro pode encontrar algumas combinações de frutas desidratadas, às vezes, mas e a base pode ser de biscoito, pâté sucré ou sablé. Na França, o cheesecake ele vai ser com o queijo, né? Um queijo cottage, um queijo mais branco, suave, e a base é sucré, sablé ou brie. Na Alemanha, vai utilizar aí o queijo quark na elaboração do próprio cheesecake.
Os cheesecake não assados, né, vão usar a gelatina como elemento estabilizador, em vez de ovos que são, então, assados, trazendo coagulação, e são considerados aí uma ideia de um tipo de bavaroise. Também um outro tipo de cheesecake que dá para fazer, que a gente pode chamar de falso cheesecake, é pegar 2 iogurtes natural, né, esses 2 iogurtes naturais, uma caixa de leite condensado e uma de creme de leite fresco. Uma caixinha de creme de leite, uma caixinha pasteurizado. Combino esses ingredientes e levo no forno só para firmar, ele não pode coagular. Então, ele firmou, tá durinho, eu tiro, já tem uma base de creme de leite, né, de um recheio. Então, os cheesecakes, eles têm surgido nas mais variadas formas hoje nos balcões das confeitarias e dos cafés. Então, ele tem se tornado um produto aí muito interessante, um produto de venda super bacana quando a gente fala em produtos de confeitaria. Então, trago aí, encerro com o cheesecake, mas também reforço para vocês que nós temos um conjunto de cremes e esses cremes na confeitaria possuem várias utilizações, né? Conhecer esses cremes, as suas utilizações, as diferenças de ingredientes, o que denomina e diferencia um do outro é muito importante. Peço que vocês assistam a essa videoaula, que vocês façam um resumo, né, para a prova, estudem, que é muito importante. Aqui no Moodle eu vou disponibilizar também um questionário de revisão sobre cremes, né, que vai, então, complementar aí as nossas discussões e os nossos aprendizados relacionados a creme. Fiquem bem, bons estudos, se cuidem.